cara quer mais. Não dá, pô. E gente que também, às vezes, abomina o capitalismo, mas se a gente for avaliar... A Renata fala bastante disso, né? Se for pegar a Revolução Industrial, o capitalismo envolvido hoje, a pobreza diminuiu no mundo, né? A miséria diminuiu, né? Para 8%. Hoje a gente vive em situações, às vezes, até as pessoas e onde que pobres... está concentrada a miséria? Nos países mais capitalistas ou menos? Nos menos capitalistas. As pessoas vivem bem. Hoje a gente vive melhor que muitos reis de lá atrás. Sim. E por conta do capitalismo. Pô, tem o Instagram, mano. Cara, já é uma grande você inovação. pega hoje um jovem da periferia de São Paulo com um celular na mão, ele tem mais acesso à informação do que o Bill Clinton tinha quando estava na Casa Branca com toda a CIA trabalhando para ele. Você pega uma pessoa hoje que, embora ganhe um salário mínimo, mora numa casa com água encanada e energia, tá vivendo melhor do que todos os reis lá da Idade Média e para trás. Você pega o homem mais rico que já existiu na história da humanidade. Em dados atualizados, segundo a revista Forbes, era o John Rockefeller, né, o magnata do petróleo, que na verdade o produto dele principal era o querosene. Esse cara viveu boa parte da vida sem luz. E não é porque não existia luz na época dele, porque no final da vida dele já tinha luz, só que a luz era uma inimiga do produto dele, que era querosene usado para iluminação. Então ele não usava a luz para falar, o querosene é melhor, até uma hora que ele se rendeu. Então hoje a gente vive muito melhor do que as pessoas lá do passado. Você pega a pandemia. O meme mais comum da pandemia é o quê? O pessoal engordando em casa, né? Aquela história do pijama é traiçoeiro. Quando eu vim aqui gravar com o Vênus no Estúdio Flow, a Cris falou essa frase. E na hora me deu um estalo aqui. A pandemia hoje, tem gente voltando a passar fome. A fome no Brasil voltou a aumentar após muito tempo por conta da pandemia. Só que no começo, o pessoal estava engordando. Por quê? Porque hoje a gente produz muito mais comida do que os economistas lá de trás, né, do século XIX, acharam que seria possível. Tinha um cara chamado Thomas Malthus que ele previu uma trajetória para a civilização de fome permanente. Ele falava que a população crescia em progressão geométrica e a alimentação em progressão aritmética. Era o princípio malthusiano. E ele falava, bom, se a população cresce muito e a alimentação não cresce, uma hora o pessoal passa fome, morre e aí volta a equilibrar essa conta. Mas não, hoje a gente fabrica muito mais comida do que seria necessário para o mundo todo. Aí o pessoal fala, a questão é que tá mal distribuído, querendo falar que o governo tem que distribuir. Um Thanos da vida. Só que, na verdade, a comida hoje, ela só não chega onde tem que chegar, porque você pega nos países africanos, por exemplo, muita gente passando fome, eles são capitalistas, ou eles são muitas vezes ditaduras socialistas que concentram tudo na mão do governo. E não deixa entrar nada lá. Com barreiras de entrada, porque falam, não, barreira de entrada é para estimular a indústria interna. A indústria interna não dá conta de produzir comida para os seus e a comida que vem de fora fica mais cara. Então, se realmente quisesse acabar com a fome, a gente já poderia ter acabado com a fome. A questão é que a fome ainda é lucrativa para muita gente.